Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão, da palavra do Senhor, que eu trago aqui todos os dias, o alimento que desce do céu, o alimento vivo que desce do céu. A palavra de Deus é o maná de Deus que Ele nos envia todos os dias e nós precisamos nos alimentar dessa palavra. E que você já possa curtir, comentar, compartilhar, não paga nada, é de graça. E fique até o final, que eu sempre faço uma oração por todos. E a devocional se encontra no livro de Mateus, o capítulo 7 e o versículo 8. O título desse capítulo é A Perseverança na Oração. E o versículo 8 diz assim: Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Amém? Aqui fala sobre nós perseverarmos na oração. Jesus nos encoraja a perseverar em oração, Ele nos ensina a orar. Jesus passava tempo, horas orando ao Pai, buscando ao Pai em oração. Nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre, Nós devemos viver em oração constantemente, orar em espírito o tempo todo, estar conversando com Deus, com o Pai o tempo todo, porque aqui fala, porque aquele que pede recebe e aquele que busca encontra. E quando a gente bate a porta, Deus abre. Então, quando a gente busca Deus, a gente vai encontrá-lo. Quando a gente persevera, insiste na oração, não desiste, nós vamos encontrar a Deus, nós vamos ter um encontro com Ele. Ele vai abrir as portas para a gente, E Ele vai atender o nosso clamor, Ele vai atender o nosso pedido. A gente não deve desistir de orar, e ainda mais se for algo que seja da vontade de Deus, algo que seja bom, que não seja nada de errado, porque também se a gente ficar insistindo, pedindo a Deus em algo que é errado, Deus não vai abençoar. Nós devemos pedir de acordo com a vontade dEle. Como nós sabemos que é algo da vontade dEle? Quando é algo correto, quando não é nada ilícito, quando não é nada que vai desagradar a Deus. Por isso que nós devemos buscar em conhecer ao Senhor, em ler a palavra. Com isso nós vamos saber o que Deus quer para nós. Então nós devemos sempre insistir na oração, perseverar o tempo inteiro na oração, porque Deus ouve e atende o nosso clamor. Ele está atento a ouvir as nossas orações, Ele está atento a ouvir os nossos clamores, e no tempo certo Ele abençoa, no tempo certo Ele responde, Tem orações que são atendidas rapidamente, A gente ora quando é à tarde ou no mesmo instante, Deus já responde, mas tem orações que passam tempos, passam dias, passam semanas, passam até anos para ser respondida, mas Deus responde. O importante é a gente não desistir, é perseverar na oração, estar em constante oração com o Pai, falando com Ele, pedindo a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo conduza as nossas orações a Deus, porque o Espírito Santo sabe falar melhor com o Pai do que nós, Ele entende as nossas dores. Muitas vezes a gente não consegue nem falar, a gente só chora. Então o Espírito Santo entende os nossos gemidos, Ele entende as nossas lágrimas, e Ele vai diante do Pai com as nossas dores, com as nossas aflições, e entrega ao Pai as nossas dores. Ele entrega ao Pai as nossas petições. Por isso que nós nunca devemos desistir de orar. Orar o tempo todo, orar em espírito, orar sem cessar, perseverar na oração, não desistir de orar pelas pessoas. Nós devemos estar sempre orando pelo nosso próximo, nós devemos orar pelos nossos irmãos, nós devemos orar pelas pessoas que nos maltratam, pelas pessoas que não gostam de nós,
o Senhor Jesus fala, o nosso Senhor Jesus fala para a gente orar por todos, até pelos nossos inimigos. Inimigos são todas aquelas pessoas que se levantam contra nós, que se levantam contra a verdade, contra o povo de Deus, né? Esses são inimigos, mas Deus quer que nós o amemos também e oremos por eles, porque todos carecem de oração. Todos nós necessitamos de oração. Nós devemos viver em corrente de oração, orando sempre uns pelos outros e nunca deixar de orar, porque quando a gente bater a porta do nosso Deus, Ele vai abrir. Quando a gente buscar a Deus em oração, buscar a Ele de madrugada é maravilhoso. Busque a Deus às 3 horas da manhã, acorde para falar com Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar do seu dia, que Deus seja o seu foco principal. Quando você acordar, né? Ao você acordar, Ele seja o foco principal do seu dia. Você coloque Ele em primeiro lugar, como a palavra fala. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver que mudança maravilhosa Deus vai fazer na sua vida. Ele vai acrescentar todas as coisas quando você coloca Ele em primeiro lugar. Quando você acorda cedo e já dedica logo as primeiras horas do seu dia para buscar a Deus, para se ajoelhar ali diante dEle e conversar com Ele e agradecer pelas bênçãos e as maravilhas que Ele faz, para colocar suas petições diante de Deus, né? Os clamores, as orações, os desejos, as angústias. Deus quer que a gente tenha relacionamento com Ele. Oração é um diálogo, é você conversar com Ele, é você colocar tudo diante dEle, é você entregar a Ele todas as suas preocupações, porque tem coisas que só Ele pode resolver. Nós não podemos, tem coisas que é impossível para a gente resolver, mas para Deus não é. Todas as coisas são possíveis ao nosso Deus, e a palavra fala, tudo é possível ao que crê. Quando a gente coloca diante de Deus e crê e tem a certeza que Ele vai resolver o nosso problema, muitas das vezes não é da forma que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito dEle. E o jeito de Deus é melhor do que o nosso. A vontade de Deus é melhor do que a nossa, pois a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes a gente pede uma coisa a Deus, Ele manda outra, né? Mas Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o que é bom para nós. Se às vezes a gente pede algo que vai nos afastar de Deus, que vai nos tornar pessoas ruins e arrogantes, Ele não vai permitir que aconteça. Ele só vai querer que aconteça o que é certo para nossas vidas. Então, que a gente tenha paciência e confiança no Deus que provê todas as coisas, e que a gente possa sempre persistir em oração, buscar a Ele, orar. Quando estiver angustiado, vá para o seu quarto, feche sua porta e passe um tempo, clame a Deus, e você vai ver como é maravilhoso. Você sai aliviado, você sai com a paz dentro do seu coração, porque Deus arranca a angústia do seu coração, porque você escolheu a Ele para você depositar as suas angústias e as suas dores. Ele toma para si. Então a gente deve sempre persistir na oração, deve estar sempre orando a Ele, passando um tempo de oração com Ele, conversar, falar tudo o que a gente quer, e depois a gente ficar um tempo para ouvir Ele falar conosco, né? Para ouvir Ele demonstrar também o seu amor por nós. E Ele também fala através da sua palavra, por isso que nós devemos orar e ler a palavra. Os dois têm que andar lado a lado, né? Não é mais importante orar, nem mais é importante ler a palavra. Os dois são importantes, né? É como falam, o pássaro precisa das duas asas para voar. Ele não voa só com uma. Assim é a nossa vida. Nós precisamos dos dois para poder trilhar a nossa caminhada cristã, oração e leitura da palavra, né? Passar um tempo ali de dedicação a Deus, buscando a Ele,
conversando com Ele, expondo tudo, converse com Deus, fale, coloque tudo para fora. Deus se agrada de pessoas sinceras, Deus se agrada de pessoas que chegam diante dele com o coração quebrantado. Coração quebrantado é quando a gente chega diante de Deus e expõe tudo que a gente está passando sem esconder nada, porque não tem como esconder nada de Deus. Deus sabe tudo o que a gente vai falar, mesmo antes da gente falar, Ele já sabe os nossos pensamentos. Então Ele só quer ter relacionamento conosco, Ele só quer que nós falemos, que nós acreditemos nele, né? Confiemos nele e coloquemos tudo para fora, conversando com ele como se estivesse conversando com um amigo. Então a oração é algo muito importante para a nossa vida, né? É através da oração que acontecem muitos milagres, né? Que Deus manifesta a sua glória, que Deus manifesta o seu poder. É através da oração que Deus fala conosco, que ele se manifesta de alguma forma, né? Então, nós devemos buscar a ele em oração. Se Jesus Cristo, que era Deus, ele passava horas e horas, madrugadas inteiras, na presença de Deus, buscando ele em oração. E quem somos nós, né? Réis mortais, porque nós não devemos buscar a Deus em oração. Nós devemos sim passar tempo buscando, perseverando, batendo na porta que uma hora ele vai abrir, na hora certa ele vai nos atender, no momento certo ele vai trazer a bênção que a gente precisa. Às vezes a gente pede tanto, clama tanto e a bênção está demorando. É porque muitas das vezes Deus quer nos aperfeiçoar. Muitas das vezes nós não estamos preparados para receber aquela bênção naquele momento, né? Então Deus deixa o tempo passar para que Ele vá nos aperfeiçoando e também fazendo com que nós sejamos perseverantes, né? Porque quanto mais demora, nós vamos perseverar, nós vamos continuar e não vamos desistir de buscar a Deus, de buscar a presença gloriosa dele, porque é tremenda. A presença de Deus é algo inexplicável. É maravilhoso passar um tempo com Deus, é maravilhoso dedicar um tempo de oração a Deus, passar a noite de vigília buscando a Ele, orando, louvando, conversando com o Pai, lendo a palavra. É maravilhoso se dedicar a buscar o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que faz tudo por nós, aquele que conduz os nossos passos, aquele que nos dá fôlego de vida, aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá alegria. Todas essas coisas provêm de Deus. Se nós temos vida, se nós temos alegria, se nós temos saúde, se nós temos condições financeiras, tudo vem de Deus. Se nós temos casa, se nós temos roupas, comida para comer, roupa para vestir, um teto, tudo vem de Deus. É Ele quem nos dá. Muitas das vezes Ele nos dá coisas que a gente nem pede, de tão bom que é o nosso Pai, porque Ele conhece e sabe o nosso coração. Tem muitos desejos que a gente não expõe para Deus, mas muitas das vezes Ele vem e realiza, né? Porque Ele conhece o íntimo da nossa alma, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Por isso que Ele quer ter esse relacionamento conosco. Ele busca esse relacionamento conosco, porque Ele nos fez para isso, para que a gente vivesse em união com Ele, vivesse em paz com Ele, tivesse uma vida guiada por Ele, né? O nosso amado Jesus veio para nos religar de novo com o Pai, porque nós perdemos isso na época do Adão e Eva, né? Quando eles permitiram que o pecado entrasse no mundo, mas Jesus veio para que a gente se religasse com o Pai, para que a gente tivesse comunhão com Ele de novo, para que a gente, no momento em que quisesse, entre na presença de Deus, no momento que a gente quer, entre na presença de Deus e o busque e vai achar. Bata e será aberto, peça e será dado, busque e encontrará. Quanto mais a gente persistir em buscar a Deus e em bater a porta, nós vamos encontrar o nosso Deus. E Ele é tudo que nós precisamos. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente é cheio da presença dEle, quando Ele é tudo que nós precisamos, quando Ele é tudo que nós ansiamos, Ele vai suprir todas as outras coisas. Ele tem que ser o principal em nós. A nossa busca principal tem que ser Ele.
Nossa busca principal tem que ser a presença do nosso Deus, porque quando a gente tem o nosso Deus, nós temos tudo. Nós caminhamos conforme o que Ele quer para nós, nós vamos desejar o que Ele quer para nós, que é o mais importante, porque muitas das vezes a gente pede, mas é algo que não agrada o nosso Pai, e quando a gente busca a presença dEle, Ele vai colocar os desejos dEle no nosso coração. Então que a gente persista, busque, bata, que na hora certa a porta será aberta. E que Deus vai abençoar grandemente as nossas vidas, né? Devemos perseverar na oração e não desistir, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração. Que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Eu sempre oro pelas pessoas, né? Que ficam aqui até o final, pelos inscritos. Todos os dias Deus está mandando pessoas novas, né? Que vocês possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pois quem transforma é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela tem o dom, ela tem o poder de transformar vidas. Então que você receba o poder dessa palavra em sua vida e que você possa ser tocado e possa ser transformado pela palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Estamos aqui mais um dia em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para pedir ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar e que o Senhor venha abençoar essa palavra que foi pregada hoje e que fala sobre a oração, Pai. Que a gente venha ter perseverança na oração, Pai amado. Que o Senhor venha atender os nossos clamores e quando a gente pedir, o Senhor nos dê a Tua presença. Quando a gente buscar, a gente possa Te encontrar, Pai amado. E que as portas se abram para nós, as portas do reino dos céus venham sobre as nossas vidas, Pai amado. Porque a Tua palavra fala na oração do Pai Nosso que venha sobre nós o Teu reino. Queremos viver o Teu reino aqui na terra, Pai amado, aqui na terra e também aí no céu. Que o Senhor venha atender as nossas petições, que o Senhor venha atender os nossos clamores, que o Espírito Santo venha nos conduzir a pedir aquilo que o Senhor quer para nós, que a gente possa viver na Tua vontade, na Tua verdade, Pai amado, e que a gente só peça aquilo que o Senhor quer para nós, para que a gente venha ser abençoado, para que a gente venha ter uma vida de vitórias na Tua presença e que a gente venha ser cheios do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa atender os nossos clamores, Pai amado, desejos lá do íntimo do nosso coração, que só o Senhor sabe. Oh, Pai amado, o Senhor é um Deus bom, um Senhor que dá bênçãos para os seus filhos, que o Senhor atenda os nossos clamores, Pai. Tem petições que são feitas há anos e anos e anos, Pai, e a gente não vê a resposta. Que o Senhor possa, Pai amado, atender esses clamores, que o Senhor possa atender essas petições, que essas pessoas possam receber as bênçãos que elas querem, que eu possa receber a minha bênção também, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, com Teu olhar de amor e de misericórdia, aquele olhar de Pai que só o Senhor tem, e olhar para as nossas vidas e atender as nossas petições e atender os nossos clamores, Pai amado. Só o Senhor tem poder de resolver os nossos problemas, Pai. Tem problemas que nós não conseguimos, é difícil de resolver, mas o Senhor pode, pois o Senhor é o Deus do impossível. É impossível para nós, mas para Ti não é. O Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. O Senhor nos criou, o Senhor nos fez. Então, Pai, que o Senhor venha com a Tua graça e com a Tua misericórdia, vir sobre as nossas vidas e nos dá um abraço de amor, um abraço de cura, um abraço de perdão, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, pois muitas das vezes nós erramos e muitas das vezes até sem nem perceber, Pai, e que o Senhor venha com a Tua misericórdia nos perdoar, que o Senhor venha com a Tua misericórdia nos dar a cura, libertação,
paz, alegria e amor. Tantas pessoas estão aí precisando, Pai, de cura, de milagres, de problemas difíceis que não são possíveis aos olhos do homem ser resolvidos, mas para Ti, Pai, tudo é possível. O Senhor cura, o Senhor faz milagres, o Senhor abre portas, que o Senhor possa abrir portas para quem está clamando, para quem está desempregado e não tem condições de sustentar sua casa e sua família. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha abençoar abundantemente a vida financeira de cada pessoa que está aqui passando, abençoar a minha casa também, abençoar as famílias, que venha ter paz nos lares, harmonia, amor, comunhão, que as pessoas venham ter respeito umas pelas outras, que o Senhor venha abençoar os lares com a Tua presença, que o Senhor leve cura, que o Senhor leve livramento para quem está preso nas drogas, nos vícios, e só o Senhor tem o poder de libertar, Pai amado. Que a Tua graça alcance nossas vidas, a vida de cada um. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Repreende todo mal das nossas vidas, todo espírito de morte, de enfermidade, todo espírito ruim. Que o Senhor arranque das nossas vidas, das nossas casas, das nossas mentes, dos nossos corações, e que a gente venha estar guardado debaixo das Tuas asas. Nós, a nossa casa e os nossos, que nós estejamos debaixo do Teu esconderijo, Pai, à sombra do Onipotente, onde possam cair 1000 do lado e 10.000 à direita, mas nós não sejamos atingidos. E o Senhor seja o nosso guia, o nosso pastor, nos conduzindo ao caminho dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. E o Senhor traga refrigério para a nossa alma, Pai amado. É o que eu te peço nesse dia de hoje e já te agradeço no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a todos grandemente. Que Deus abençoe a todos. Amém.